Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify. E você que é do Spotify tem novidade. Você sempre pediu, cadê as entrevistas no Spotify? Você demora 6 meses, um ano para lançar. Mas graças a esse prêmio que você votou por gratidão, a gente é o melhor podcast 2025 na seção de esportes. Estou subindo todas as entrevistas para o Spotify, mais de 180 entrevistas de 2025 subindo para o Spotify para você acompanhar aí no horário de almoço, no trânsito, no ônibus, seja onde for. Mas hoje um tema muito importante, vamos falar sobre o projeto Surfando nas Águas da Natação. Você que é professor de natação, gestor, você ainda não pensou em colocar aulas de surf dentro da sua grade de natação, está perdendo dinheiro e perdendo tempo. Eu estou trazendo um especialista que roda o Brasil, dando curso, falando sobre esse tema, César, que eu não vou nem falar o sobrenome, senão eu vou errar, né, Cezão? É isso aí, Renato. Bom, sou o César Giros e Vícios, aqui do Surfando nas Águas da Natação. É um prazer estar com vocês, um prazer novamente estar com o Renato aqui. Renato Simon, já conheço de longa data. E agora com uma grande satisfação, né? Ano passado a Natação Criativa foi eleita aí como o melhor podcast, né, na área esportiva. Então, satisfação estar com você novamente, você me dando a oportunidade de falar de uma coisa que eu venho desenvolvendo durante muito tempo, né, que é o trabalho com o surf, que nasceu de uma vivência no mar e hoje tenho a oportunidade de falar um pouquinho aqui da realidade disso, como a gente trabalhar isso e mostrar isso para você de uma maneira diferente, Renato. Então, obrigado mais uma vez aí pela segunda oportunidade de estar aqui com vocês. Então, César já esteve nessa cadeira em 2023. Vou deixar o card no final para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o surf, como começou, toda essa história. E ainda a gente vai se aprofundar mais nesse tema hoje. Para você que é professor de natação, tem um estudo da Google que pós-pandemia a procura por aulas de surf aumentaram 600%, ainda mais com a introdução do surf como esporte olímpico. Então, você está perdendo tempo e dinheiro se não está introduzindo as habilidades do surf na grade da sua metodologia de natação. E antes de entrar nesse tema, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação, mais de 400 materiais no catálogo da Flote. Tenho certeza que tem vários materiais que o César utiliza para iniciar o surf dentro das piscinas num ambiente controlado. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. Tem curso do César lá na plataforma. Se você quer saber sobre o surf, manda um comentário aqui, eu quero que eu te mando esse curso. O aplicativo da Swimtrack que te auxilia no assessoramento e no monitoramento do seu aluno, todos os dados na palma da sua mão. São mais de 300 avaliações. Se você tiver a sua ou tiver a sua avaliação de surf, você consegue colocar nesse aplicativo e interagir com o seu aluno, entregando metas, avaliações, gráfico, fazendo chamada, mandando vídeos. 15 dias gratuitos. Se você me chamar no particular, eu ainda consigo 3 meses gratuitos do aplicativo para você. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, tenho certeza que você procura dados sobre prevenção aquática, ainda mais se você trabalha com surf. Entra no site sobrasa.org, todos os dados sobre prevenção aquática. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro das piscinas com metade do preço dos concorrentes. Mas vamos falar no assunto que é o que a gente veio falar, César. Conta aí para o nosso público como surgiu a ideia do projeto Surfando nas Águas da Natação e o que te inspirou nesse conceito híbrido de piscina e surf. Legal, Renato. Bom, a natação e o surf sempre estiveram na minha vida, né? Comecei a surfar aí com 6, 7 anos de idade e comecei naquela questão de meio que tentativa e erro, não tinha uma sequência, uma lógica, né? Uma sequência pedagógica, enfim, comecei a surfar aí desde os 6, 7 anos e continuo surfando até hoje, né? Logicamente. E aí enfim, fui trabalhar com educação física, fui trabalhar com natação e agora na pandemia, no final de 2020, início de 2021, eu fui trabalhar num projeto de surf no litoral. E aí eu verifiquei que tinha muitas pessoas, muitos alunos, seja infantil, seja adulto, que gostariam de aprender a surfar, mas não tinham autonomia para vivenciar a questão do mar. Tinham medo, não sabiam nadar. E eu falei, poxa, se uma pessoa quer aprender ou quer experienciar uma atividade diferente que é no mar, ela precisa ter no mínimo de segurança, um mínimo de autonomia. Foi então que eu lancei
esse programa, né, aqui em São Paulo, uma academia aqui na Sumaré Esportes, onde eu trabalho a natação e o surf, ou seja, aquela pessoa que quer aprender a surfar, ela precisa ter os primeiros traços ali, as primeiras habilidades básicas da natação para que ela realize o surf com autonomia, tenha segurança. Então, surgiu um pouco daí esse processo, então tem sido muito legal porque eu trabalho as duas modalidades, né? A pessoa, quando eu digo aprender a nadar, não é a aprendizagem técnica dos quatro nados, são habilidades básicas que eu preciso ter ali como autonomia para que eu consiga fazer o surf com segurança. Então surgiu um pouquinho disso e agora eu quero ver se esse ano de 2026 eu consigo colocar isso mais para frente, né, e regado um pouco mais ali com algumas outras questões. Então surgiu um pouquinho disso. É uma coisa que iniciou lá atrás, na minha infância, e agora, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de fazer isso um trabalho no dia a dia, né, Renato? Tem muitos surfistas que não enxergam esses benefícios de que iniciar dentro de uma piscina ou fazer o trabalho paralelo de mar e piscina. Eu tenho um amigo lá do exército que ele surfava muito e ele não sabia nadar. Então, quando ele caía da prancha, ele já pegava a prancha, que era um material flutuante, e era a segurança dele. Até que um dia a cordinha estourou e aí um salva-vidas teve que entrar e tirar ele do mar, porque incrivelmente ele surfava e não sabia nadar. Mas para quem é surfista aí do outro lado, quais são os benefícios da natação para quem tá, ou quer aprender a surfar ou já surfa, especialmente em relação ao condicionamento físico, capacidade respiratória e principalmente confiança na água, que eu já vi muito surfista passando muito apuro, tomando muito caldo. É verdade, Renato. A natação, assim, de certa maneira, qualquer modalidade aquática, né? A gente está falando do surf aqui, mas qualquer modalidade aquática que você vai realizar no mar, seja ou surf, ou remo, ou a canoa, ou windsurf, ou kitesurf, que são outras modalidades, a pessoa para realizar essa modalidade, ela precisa ter autonomia no mar. Precisa ter autonomia na água, né? E aqui a gente está falando do surf, logicamente, e o surf e a natação têm muitas valências em comum, né? Então, primeiro a questão da posição do corpo. Eu estou na posição horizontal, né? Então, só para você ter uma ideia, numa sessão de surf de 1 hora, o surfista passa em torno de 50 a 55% do tempo remando, que é a posição deitada, como se fosse fazendo um trabalho de natação ali no nado crawl, por exemplo. Os outros 25 a 30% ele passa sentado esperando a onda. Ou seja, a onda que vem para ele surfar e deslizar e surfar é em torno de 25 a 30%. E surfando efetivamente 10 a 15% do tempo. Né? Então é um tempo muito curto. E o surf e a natação, eles trabalham muitas capacidades e habilidades parecidas. Né? Então a questão da resistência, da força, da agilidade, da flutuação, mas principalmente a questão da respiração e os bloqueios respiratórios. Né? A gente sabe que na natação a respiração é muito importante e para o surf a respiração da mesma maneira é importante também. A questão dos bloqueios respiratórios, ou quando o surfista está surfando e ele cai, que é o famoso caldo, né? Ele tem que fazer o bloqueio respiratório para não fazer aquela aspiração da água. Então, o surf e a natação, eles acabam se complementando muito em relação a isso. E numa aula de natação, eu posso trabalhar essas habilidades do surf para fazer com que a aula de natação seja uma aula diferenciada, uma aula com uma experiência diferente, né? Então, são características ali que eles se complementam. E, logicamente, quando eu for surfar no mar, né, que é o local específico ali, eu já vou ter trabalhado essas vivências antes na aula de natação. Então, são características que complementam ali no trabalho entre eles. E aí eu já tive também o oposto. A amiga que trabalhou comigo, que ela era surfista, que foi nadadora de alto nível e ela surfava bastante, mas não via também a importância de fazer trabalho respiratório, de fortalecimento. Um dia tomou um caldo também, várias cambalhotas embaixo da onda. Ela falou: se eu não tivesse a vivência de piscina, eu teria morrido afogado, porque se eu não tivesse mantido a calma. Então, qual é o papel aí da natação ou do trabalho na piscina, no ambiente controlado, para fortalecimento do fôlego, resistência, principalmente esses bloqueios respiratórios? Como fazer isso dentro da piscina? Aham. É isso legal, Renato, porque assim, os primeiros passos a gente consegue fazer num ambiente controlado, que é uma piscina, né? No caso, a gente faz aqui numa piscina de 25 metros, ela tem 1,40 m de profundidade, onde eu tenho ali aquela pessoa que vai iniciar o processo de natação, né? Então, só para vocês terem uma ideia, ela está num ambiente controlado, onde a água é mais quente, eu tenho a profundidade da piscina que vai me dar pé,
Eu tenho um ambiente que eu não tenho vento, eu não tenho correnteza, eu consigo ver o fundo da piscina e, logicamente, eu tenho ali uma pessoa para me ensinar o passo a passo, começar da maneira correta. Então, eu fazendo isso dentro de uma piscina, eu tenho ali algumas etapas que eu vou cumprir que eu consigo fazer com uma certa confiança, com uma certa segurança. E isso acaba fazendo que eu consiga trabalhar essas características que eu vou utilizar no mar, que é a questão da resistência, a questão da velocidade, a questão da agilidade, a questão do trabalho de imersão e emersão. Eu faço isso num ambiente controlado, que é a piscina ali, e quando eu for para o mar, logicamente eu já vou ter vivenciado isso de alguma maneira num ambiente controlado que é a piscina, e eu vou para o mar, eu faço com muito mais autonomia, né? Então esse processo de transferência me traz confiança para que lá no mar eu não sinta esse tipo de frustração. Eu lembro quando eu comecei a surfar, eu era pequeno, eu me frustrava muito, porque eu queria remar para ficar em pé na prancha e não conseguia. E hoje a gente consegue fazer na piscina todo esse processo que é o pop-up, né, que é o trabalho de subir na prancha, a gente faz fora da piscina, né, num tapete de EVA, a gente faz no ambiente ali da piscina, nas pranchas de soft, na piscina de EVA, na piscina que tem a prancha de EVA, e a hora que ele vai para o mar, fica muito mais fácil, fica muito mais didático, né? Então, a gente iniciando a gente iniciando esse trabalho na piscina, a gente tem uma sequência lógica do trabalho ali do processo ensino-aprendizagem, né? E a gente tem uma costa litorânea gigante aí no Brasil. Estima-se que é entre 7.500 quilômetros a 10.000 quilômetros de costa litorânea, está entre as 15 e 20 maiores do mundo de costa litorânea. E eu não entendo, César, como essas academias que estão próximos do mar não inicia essas aulas com essas habilidades, com esses primeiros passos num ambiente controlado, para depois levar essas crianças para o mar, porque está ali é o quintal dessas pessoas para eles começarem até a criar como qualidade de vida, como um esporte para o resto da vida e ensinar essas habilidades para essas crianças, esses primeiros passos. Por que você enxerga essa dificuldade nas academias, principalmente em costas litorâneas? Muito legal essa questão, Renato. Realmente a gente tem uma costa litorânea muito grande, né? As pessoas tendem a iniciar o trabalho das escolinhas de surf no mar e às vezes não inicia na piscina, que é um ambiente controlado, né? Então vai aqui a minha dica. Você que quer iniciar o trabalho aí com surf na piscina, o Surfando nas Águas da Natação está aqui para dar esse start, né? A gente já está fazendo isso aqui em São Paulo, em uma, duas academias. Você que quer levar para a sua academia, para a sua escola, para o seu colégio, para o seu clube. A gente pode dar esse start fazendo workshops, né, com os alunos de vocês, capacitando os professores da academia de vocês, para a gente explorar esse ambiente. A gente está falando aí da costa litorânea, mas hoje tem surgido muitas outras opções do surf, que são as piscinas artificiais, né? Esse trabalho começou lá atrás, fora do Brasil. Kelly Slater foi um dos grandes idealizadores desse projeto. Aqui no Brasil, a gente iniciou um trabalho lá na região de Santa Catarina, tem uma piscina de onda também. Aqui em São Paulo, tem algumas piscinas de onda que estão surgindo, né? Vão surgir várias piscinas, São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília. Então, é um trabalho que acaba deixando o surf acessível para as pessoas que não têm a oportunidade de vivenciar ali o trabalho no mar, né? Então, a gente aqui da Surfando nas Águas da Natação tem essa proposta de trazer essa experiência para vocês e fazer com que isso se dissemine aí pelas próprias academias, colégios, clubes, enfim. A gente está aqui para falar um pouquinho e desenvolver esse projeto, Renato. É até uma estratégia para você que é gestor, personal, até mesmo professor de academia ou clube, introduzir a metodologia, como iniciei esse episódio falando. A gente tem a criançada, quando sai da iniciação para o aperfeiçoamento, a gente perde 70% dessas crianças, são mais de 32 mil crianças que deixam de nadar, porque eu enxergo que a gente não entrega o que essas crianças estão precisando. Ou a gente trata como um adulto em miniatura ou uma criança grande. A gente não entrega o que essas crianças gostam. Se você chegar com uma prancha de surf, falando que essas crianças vão surfar dentro da piscina, eles adoram. Então é uma estratégia até para a gente pegar esse público que a gente está perdendo e trazendo uma atividade diferente. Se a gente ficar sempre com aquela mesma rotina, pega a prancha e bate perna, pega a prancha e bate perna, você pode introduzir ali 5, 10 minutos da sua aula, ou no comecinho, ou no final, até mesmo como parte principal, algumas habilidades do surf, até mesmo do polo. A gente fez a entrevista com a Paula Bittencourt, também vou deixar no final um card, como introduzir também o polo aquático, sem tantas atividades, e a gente não ficar só naquele crawl, costas, peito e borboleta, né, César? Acho que é um pouquinho disso, Renato. E essa experiência do surf, ela é muito legal,
porque ela acaba sendo um trabalho lúdico educativo, né? Então você pode fazer aulas especiais, colocar o surf numa colônia de férias. Lá na Sumaré Esportes agora a gente está lançando um programa que toda última sexta-feira do mês a gente vai fazer uma aula especial de surf, exatamente para que essas crianças vivenciem alguma coisa diferente, né? A gente vai começar com surf, mas vamos trazer outras modalidades também. E essa questão do surf é muito legal, que a gente pode trabalhar ou na academia, ou no clube, ou no colégio. E a ideia, a gente, como você falou, é trazer alguma coisa diferente para as aulas de natação. A gente sabe que as crianças hoje, quando chegam com 10, 11 anos, elas têm uma gama enorme de outras modalidades para praticar, que é o futebol, que é o balé, judô, patins, enfim, o surf é uma outra alternativa de eu fazer com que essa criança acaba não saindo das aulas de natação, porque muitas vezes o pai acha que a criança aprendeu os quatro nados, ele tem que sair das aulas de natação, né? Então, a concorrência hoje é muito grande, principalmente para esses alunos aí quase adolescentes, e o surf ele surge como uma oportunidade de eu fazer alguma coisa diferente, né? Só para eu ter uma ideia, o surf ele tem crescido muito, como você falou. A gente tem um público hoje muito grande de mulheres fazendo as aulas de surf. A gente vê isso nos litorais, né? No dia a dia. O surf é uma atividade que ela é aberta a diferentes faixas etárias. Eu posso fazer desde criança. Eu não tenho um limite para que isso aconteça, né? A gente tem um público de alunos atípicos que também frequenta as aulas de surf. Inclusive lá na Sumaré tem um projeto que a gente faz lá de sábado à tarde com o pessoal lá da Arebalá. Depois vocês vão ver nos vídeos aí que a gente desenvolveu um trabalho ali inclusivo que foi muito legal. Então são crianças que não tinham vivenciado, e só pelo fato de ver uma prancha de surf, eles já ficaram encantados. Depois vocês vão ver nos vídeos ali. Então, o surf acaba trazendo essa experiência de coisas que você nunca frequentou, né? Nessas aulas de surf, eu tenho até vou colocar umas fotos depois para vocês. A gente, nas colônias de férias que a gente fazia em algumas academias, eles construíam prancha de surf ecológica, com garrafa PET, enfim, tem todo um projeto por trás disso que acaba sendo um trabalho de ecológico, um trabalho social, um trabalho de socialização ali das crianças. Então é um mercado que tem crescido bastante, Renato. Então, esse ponto também é interessante. Você fala, mas é caro introduzir, ter uma prancha de surf, é um esporte caro, mas você consegue fazer essa prancha ecológica. Você pede para as crianças trazerem as garrafas PETs de casa e você constrói junto com elas. Elas conseguem aprender a construir uma prancha que eles podem utilizar no final de semana, que também vale muito a pena você aprender. Então, acessa lá o Instagram do César, manda mensagem para você saber um pouco mais sobre esse conteúdo. E você falou desse grupo atípico que você faz esse trabalho, quais são os benefícios? Eu diria até benefício até terapêutico, né, para esse grupo. Com certeza, né? Esse é um público que vem crescendo muito, né? Tanto nas aulas de natação, a gente tem um trabalho diferenciado ali. Eu acho que a grande questão ali são pessoas que não tinham vivenciado isso antes, não tiveram a oportunidade de vivenciar isso antes. Então, a gente trazendo essa questão do surf, e ali o que a gente tem verificado é a questão da socialização e integração, né? Então, você vê o sorriso do pai, o sorriso da mãe, o sorriso da criança, né? Então, todo esse trabalho de inclusão e socialização, eu acho que é a grande experiência. Muitas vezes essas crianças não vão ter oportunidade de vivenciar isso no mar, mas eu tenho ali o primeiro start na piscina. Então, esse trabalho de socialização, vamos dizer assim, e integração, eu acho que é o grande diferencial do surf para essas crianças. E hoje aumentou a procura das pessoas pela prática do esporte em geral, pela parte mental, reduzir ansiedade, depressão, até a procura pelo esporte, é 65% hoje procuram pela parte mental. Como o surf consegue? Porque ele tem um contato com a natureza, ele tem um momento mais de relaxamento, é mais um benefício para o público que está procurando. Com certeza, Renato. O surf por si só é um esporte de aventura, né? Eu estou trabalhando ali no mar, onde eu tenho ali as intempéries da natureza, vento, o sol, enfim. E aí acaba me trazendo muito esse contato com a natureza, né? A questão da preservação, a questão da limpeza das praias, né? Me traz todo um trabalho de consciência ecológica em relação a isso, além da questão da disciplina, do foco, né? Um trabalho de conscientização do seu corpo, né? As pessoas hoje vivem num mundo onde não consegue ter um momento para ele, né? Ele tá o tempo inteiro ali estressado, ou pensando no que vai fazer amanhã. E em contrapartida, quando você está ou ali na piscina ou você está surfando num ambiente
de natureza, vamos dizer assim, você tem um momento de relaxamento, um momento de fugir um pouco do seu estresse que você vive no seu dia a dia, né? A gente sabe que hoje as pessoas vivem num, num, num tempo de muito estresse, de uma série de doenças mentais aí acontecendo, né? A gente sabe que as crianças hoje têm, quando eu digo hoje, recentemente têm sofrido muito com a questão da obesidade, tem crescido muito em relação a isso. Então, as pessoas hoje não se movimentam, não se alimentam de uma maneira adequada, estão estressadas, né? Eu mesmo, quando eu trabalhava lá na academia, peguei crianças às vezes chorando, e aí fui entender o porquê que elas estavam chorando, e fui entender que elas não tinham relacionamento de contato com os pais ou coisas nesse sentido. E o surf busca resgatar um pouquinho disso, fazer com que eu tenha o contato com a natureza, que eu conheça o meu corpo, né? E aí vai fazer com que eu tenha uma vida mais saudável. E quando eu digo uma vida mais saudável, é um ecossistema que começa com atividade física, com trabalho mental, com trabalho de alimentação, com trabalho de socialização e integração, né? Pessoas precisam se conectar com as pessoas, né? Então a gente tenta através do surf resgatar isso e trazer esse sentimento bom aí pra gente. E o surf tem muito a prática da tribo, né? De unir, tá todo mundo. Então você chega na praia com a sua prancha, mesmo aquela pessoa que você não conhece, está surfando, ela já te abraça, você já faz aquela amizade, já cria aquele grupo que é essencial nessa parte de sociabilização. A gente falou dessa parte mental, mas eu queria que você falasse da parte mental focada no esporte, porque é preciso também, não só a parte física, de resistência, ter um trabalho mental, psicológico, porque você nunca sabe o que vai encontrar naquele ambiente, né? Exatamente. Então é um trabalho, ainda mais a gente falando do mar, né? Por isso que é a importância a gente começar o trabalho na piscina com essa adaptação e ambientação no ambiente controlado, porque a hora que você vai para o mar, você tem uma série de questões ali que você precisa estar focado, precisa estar centrado, que é a questão do foco, né? Então, quando você está no mar, a água tem uma temperatura diferente, você não consegue enxergar o fundo da piscina, você muitas vezes tem a questão da segurança da corrente de retorno, então é todo um trabalho mental de como você lidar com essas frustrações, né, logicamente, e enfrentar alguma coisa que você nunca vivenciou isso antes. Então, desde a questão do tamanho do mar, o mar maior, o mar menor, o mar bravo, o mar menos bravo, agitado ou não. Então, eu tenho que ter um trabalho ali de conscientização. E quando eu faço isso iniciando na piscina, eu vou para esse ambiente, vamos dizer assim, que é um ambiente que eu não estou acostumado, eu vou com mais tranquilidade, eu vou mais consciente, focado naquilo que eu vou aprender. E eu acho que uma das grandes coisas que a gente consegue fazer na piscina são simular situações que acontecem no mar. Então, a situação do caldo, né, que é a hora que a pessoa ela está fazendo ali uma atividade, ela cai da prancha, vai para o fundo do mar, e na piscina a gente consegue simular isso. Na piscina a gente consegue simular as ondas, logicamente não são ondas iguais ao que a gente vê numa piscina de onda ou no mar, mas são situações que a gente simula ali onde a pessoa tem que remar ou tem que passar por baixo da onda, e isso acaba trazendo uma série de benefícios para essa criança, para esse aluno. Ele vai para o mar, ele já vivenciou isso antes. Então, ele tem uma conscientização mental de como lidar com aquelas adversidades ali, né? Então, isso a gente consegue trabalhar naquele ambiente. É muito importante saber onde a pessoa vai entrar nesse mar, como ela vai sair, o que que ela vai enfrentar na sua prática do surf. E eu queria saber como funciona essa sua proposta, essa sua metodologia. Eu sei que são ali 10 aulas na piscina com o batismo no mar. Como funciona toda essa experiência e como isso impacta tecnicamente os alunos? Legal, Renato. Então, a ideia desse nosso programa, desse nosso projeto que a gente idealizou, é Aprenda a Surfar em 10 aulas. Aprenda a Surfar em 10 sessões, né? Por que 10 sessões? Porque a gente tem um tempo hábil de trabalhar a metodologia do surf, né? Então, eu escrevi faz 2 anos a metodologia de ensino do surf, né? Que está no livro lá, Vivendo Práticas Aquáticas, junto com meu amigo Thiago Aquino, lá o Paçoca. Eu tenho um capítulo onde eu tenho lá os vídeos, tem todo um processo de ensino-aprendizagem. Então, essas 10 aulas, elas têm um começo, meio e fim. Existe uma sequência pedagógica do que eu vou trabalhar, quais são as habilidades básicas que eu vou trabalhar da natação, quais são as habilidades básicas que eu vou trabalhar do surf, tudo isso segmentado dentro dessas 10 aulas. Então, para aquela pessoa que quer aprender a surfar, eu sei que em 10 aulas ali eu vou ter os primeiros passos de uma sequência que tem começo, meio e fim, ou seja, vai do mais simples para o mais complexo, dependendo do quê? Logicamente, da habilidade de cada uma dessas pessoas. Então, para aquela pessoa que nunca fez uma aula de natação ou nunca fez uma aula de surf,
ela vai começar da maneira correta. Eu acho que essa é a grande questão. Existem hoje várias escolinhas de surf, muitas delas têm um processo de ensino-aprendizagem, mas eu estruturei o processo do César ali, que é o Surfando nas Águas da Natação. Então, acho que esse é o grande benefício. Eu, a hora que for para o mar, não vou ter essas frustrações que eu teria. Então, eu fazendo isso na piscina, no ambiente controlado, logicamente são 10 aulas, onde eu vou aprender ali o básico, que é remar, sentar ou ficar de pé. E aí, logicamente, eu faço isso na piscina e depois vou fazer um batismo no mar, que é a grande, ali, vamos dizer assim, que é a cereja do bolo. Então, eu vou vivenciar no mar tudo aquilo que eu vivenciei na piscina. E aquelas pessoas que queiram continuar no processo, eles têm essa opção, né? Então a gente pode fazer isso num trabalho personalizado, por exemplo. Ah, eu já aprendi as 10 aulas ali, o básico, quero dar uma sequência. Como é que eu faço isso? O César tem um serviço que faz esse trabalho de acompanhamento, seja na academia, seja no próprio ambiente de vocês. Inclusive nos vídeos aí que a gente vai colocar, tem alguns condomínios hoje que eu consigo fazer esse trabalho, eu levo ali para o condomínio, seja para o aluno personalizado ou para um grupo de crianças, dá para fazer isso também nos condomínios, né? Então isso é muito legal. E aí aquela questão do mar, acho que é o grande diferencial. Eu tenho dois polos que a gente vai, uma no litoral norte, uma no litoral sul, e a gente faz ali o desfecho desse primeiro momento. E aquelas pessoas que querem dar sequência, eu acho que podem dar sequência. Mas a grande questão aqui são dessas 10 aulas, é a questão de ter uma sequência lógica de trabalho, Renato. Então, eu tenho ali no mínimo 10 aulas para que eu consiga fazer uma vivência no mar com mais autonomia, segurança e lidar com essas adversidades, vamos dizer assim. Para quem está aí do outro lado, tá curioso, quais são as habilidades e competência que essa pessoa tem que ter ou ela vai adquirir nessas 10 aulas para desenvolver ao longo desse percurso de aprendizado? Legal, Renato. Se a gente trabalhar as habilidades e as capacidades em comum, então tem muitas habilidades e capacidades que elas são presentes nas duas modalidades, tanto na natação quanto no surf. A primeira dela, a questão da respiração, né, os trabalhos respiratórios, diferentes intensidades, velocidades, profundidades, os bloqueios respiratórios que eu utilizo na natação, eu posso trabalhar no surf também. As questões dos deslocamentos, né? A questão do nado polo, que a gente fala, que é fazer o nado crawl com a cabeça fora da água, os deslocamentos laterais, os deslocamentos em relação ao fundo da piscina, dá para a gente fazer também. Os trabalhos de flutuação, por exemplo, flutuação ventral, dorsal, vertical, lateral, trabalho nas duas modalidades, além das capacidades, trabalho de resistência, trabalho de velocidade, trabalho de agilidade, os trabalhos de equilíbrio, né? O equilíbrio é muito importante para a natação. A gente sabe que a natação é uma das modalidades que trabalha bastante o equilíbrio, e na natação a gente tem o equilíbrio. Quem dá o equilíbrio na natação são as pernas, e no surf é o contrário, quem dá o equilíbrio no surf são os braços. Então são características que eu consigo trabalhar nas duas modalidades, e aí, a hora que eu for vivenciar isso lá no mar, fica muito mais fácil, né? Eu trabalhando essas habilidades e essas capacidades, vai me trazer ali uma competência e uma segurança muito grande em relação ao desenvolvimento disso. Eu trabalhei 10, 12 anos em academias e clubes e eu trabalhei muito aluno que fazia o paralelo da natação e o surf, então muito trabalho ali de remada, cabeça fora da água, trabalho de resistência. Após esse batismo, ele fez essas 10 aulas. Qual a importância dele continuar nesse processo e nessa metodologia e o que que ele vai adquirir aí de novas habilidades? Então, esses 10, essas 10 aulas são os primeiros 10 passos, digamos assim, que é o início do trabalho ali para que eu tenha essas habilidades. Você dando sequência em relação a isso, a gente sabe que o surf ele tem a parte básica, mas vai te dar outras opções também, de eu melhorar o meu condicionamento, de eu desafiar ondas maiores, praias com diferentes fundos. Eu tenho um trabalho de fazer um trabalho de trabalhar as manobras do surf em relação a isso. E logicamente, eu acho que a grande questão em dar sequência em relação a esse trabalho posteriormente é um trabalho do condicionamento físico, né. E agora pensando no professor de natação, eu tô lá na minha academia, eu quero aplicar essas habilidades. O que que ele pode trabalhar em equilíbrio, velocidade, resistência para aquele aluno que já faz surf ou está pensando em fazer? E às vezes, viu, Renato, a gente tem as academias que elas não têm as pranchas de surf, né, como eu te falei, a prancha ela
Você tem as pranchas que você pode adquirir, mas eu posso improvisar com tapete, com espaguete, com as outras pranchinhas. E eu acho que a grande questão ali é trabalhar essas valências que você falou, resistência, a força, a velocidade, é trazer isso no meu dia a dia para o meu aluno, para que ele consiga adquirir essas capacidades e vivenciar isso de uma maneira lúdico-educativa. Né? Então, fazer jogos, fazer brincadeiras com todas essas modalidades para que minha aula de natação ela seja divertida, seja interessante e eu consiga trazer o surf compartilhando junto com a natação. Então, acho que essa é a grande questão. Eu fazer uma atividade, uma brincadeira, um jogo lúdico, onde eu vou vivenciar, eu vou trabalhar as estratégias ou as habilidades do surf para minha aula de natação. Aí fica uma coisa legal, uma coisa diferente, uma experiência diferente e a criança acaba não querendo sair da sua aula de natação, vamos dizer assim. A gente já falou dos benefícios respiratórios, benefício de condicionamento, parte mental, mas tem a parte aí de prevenção aquática. 15 brasileiros morrem afogados diariamente e às vezes por desconhecimento dessa parte de prevenção. Eu já fui uma vez em Trindade, eu vi uma pessoa que caiu no mar, estava na pedra tirando foto, ela caiu e ela sabia nadar visivelmente, só que ela queria vencer a arrebentação para sair do mar e esse mar jogava ela, então ela acabou falecendo por desconhecimento daquele ambiente. Então ele sabia nadar no mar, mas não sabia nadar na piscina, mas não sabia nadar no mar. E aí, como você consegue fazer esse trabalho de prevenção nessas suas aulas? Legal, Renato. Essa é uma questão da segurança aquática, né? Inclusive tem a turma da Sobrasa aí, que eles têm um trabalho muito legal, que é o Surf Salva, onde no próprio site lá da Sobrasa você encontra muito material falando dessas questões importantes, né? Da segurança. E na piscina a gente consegue criar situações ali, vamos dizer assim, desafiadoras para o nosso aluno, né? No ambiente, às vezes, que me dá pé, não dá pé, um ambiente onde eu tenho as simulações ali de onda, de corrente de retorno. E eu acho que a grande questão é o surfista, né? Muitas vezes eu já presenciei algumas cenas de banhistas ali passando por situações de apuro, né? E como é que eu, enquanto surfista, como é que eu lido com essa situação? Porque o banhista ou o aluno iniciante, a hora que ele está vendo o mar, muitas vezes ele não sabe identificar uma corrente de retorno, por onde eu entro, por onde eu saio. Então, quando a gente faz o batismo no mar, a gente acaba passando para esse aluno uma leitura do mar, por onde que eu tenho que entrar? Se porventura eu entrei numa corrente de retorno, a corrente de retorno é onde o surfista ele entra por essa corrente, por onde geralmente não estouram as ondas, e essa corrente te leva para o fundo do mar. E muitas vezes, quando eu caio nessa corrente de retorno, como é que eu tenho que sair dessa corrente? Será que eu nado contra a corrente, nado lateralmente? Então a gente passa essas informações, logicamente a gente pede para que esse aluno, na hora que ele caiu na corrente de retorno, ele tente nadar lateralmente para fugir dessa corrente de retorno. E essas questões de segurança, a gente vai passando no dia a dia das aulas, com vídeos, com atividades, e a hora que a gente chega no mar, fica muito mais fácil dessa pessoa eh, ter essa leitura e não passar por situações de perigo, né? Como você falou hoje, afogamento é uma das principais causas mortes. Agora, recentemente, eu tive no litoral de São Paulo, onde eu tenho casa ali, e vivenciei algumas situações de pessoas que infelizmente morreram afogadas ali por, às vezes, por descuido, por não conversar ali com o guarda-vidas, para não tomar um cuidado de não entrar de repente de uma maneira ali que não seja adequada, e a gente consegue na piscina fazer esse primeiro trabalho de conscientização, né? Atividades com material, sem material, e se porventura eu passei por uma situação de constrangimento, uma situação de desafio, como é que eu lido com isso? A questão de estar calmo, né? Logicamente, quando a gente fala estar calmo, porque assim, o afogamento ele é silencioso, né? Então, você ter a consciência de como lidar com aquela situação, às vezes embaraçosa, como tentar sair daquela situação, para que, logicamente, você consiga não passar por uma situação mais trágica, vamos dizer assim. Então, esse trabalho na piscina, ele visa dar essa questão da segurança ali para o nosso aluno, né, Renato? E você já pegou algum aluno que passou por algum trágico, assim, algum momento mais desafiador que gerou uma insegurança e ele teve que ir para a piscina para fazer nesse ambiente controlado para depois voltar para o mar? Já isso aconteceu sim, já com 2 alunos, eles eram alunos adolescentes que acabaram sofrendo ali na verdade caíram numa corrente de retorno, né, isso foi numa praia aqui no litoral de São Paulo e felizmente, tinha um guarda-vidas ali na praia,
conseguiram entrar no mar para salvar essas pessoas, logicamente. E aí depois eles foram aprender a surfar e quando chegaram para fazer as aulas de surf e natação comigo, eles tinham muito receio. E aí, no primeiro momento, não quiseram relatar o que que houve, até para não ficarem envergonhados em relação a isso. E aí a gente começou um trabalho ali de conscientização, de mentalização, até com que essas pessoas perdessem esse medo, né? Porque quase morreram afogadas, na verdade. Quando foram para a piscina, eles começaram a ter um trabalho ali de autonomia, de deslocamento, situações de desafio, porém num ambiente controlado, um ambiente seguro, onde eu estava ali passando as informações corretas, vai a importância de você ter um passo a passo, dos 10 passos que eu tenho que ter para que eu vá fazer uma atividade com segurança, e logicamente depois elas tinham mais segurança, mais autonomia. Então essa acho que é a grande o grande valor de você começar da maneira correta, né? Você tem uma sequência de começo, meio e fim, onde você vai aprender da maneira correta o que que eu tenho que aprender ali para que não vá para o mar, de repente ali numa sensação de tentativa e erro, passar por uma situação de constrangimento, né? E para quem está aí do outro lado, está curioso, qual que é o público-alvo desse projeto? Ele é aberto para todas as idades? É para o grupo típico, atípico? Ou tem um perfil mais adequado? Qual é o formato aí desse aprendizado? Então, Renato, a natação ela é muito atende diversos públicos, ela é muito humana, né? É muito humanizada, então ela é muito eu posso ter desde crianças de 5, 6 anos, geralmente a gente começa com essa faixa etária, 5, 6 anos, mas eu tenho alunos adolescentes, alunos adultos, alunos que têm um pouco mais de idade, público masculino, público feminino, público atípico, então é assim, é uma atividade muito democrática, né? Então até aquelas pessoas que às vezes são cadeirantes, existem algumas escolinhas de surf que têm as pranchas adaptadas para isso, então não tem o céu é o limite, eu costumo dizer assim. Então você que quer praticar, está interessado em conhecer um pouquinho mais, pode me chamar aqui no direct. Tem os videozinhos que a gente vai colocar aqui dos trabalhos no condomínio, os videozinhos lá da academia, onde a gente trabalha, os videozinhos nos colégios que a gente faz esse trabalho também, seja para um público infantil, seja para os próprios professores. Então, o surf ele vem se democratizando muito aí nos últimos 5, 10 anos, vamos dizer assim. E como mercado para esse professor que dá aula personalizada, ou até mesmo em academias, clubes, você já falou vários. Ele pode dar aula em condomínio, dar aula em clube, pode dar aula no próprio mar. Você falou agora em escola. Como você enxerga esse mercado? Se a pessoa se especializar, fazer um curso com você, em um final de semana ele consegue já estar apto, ou ele precisa praticar o surf, precisa ter essas habilidades, porque eu acho que é um diferencial para o professor. Não dá, ele fala, não dou só aula de natação, dou aula de natação e surf. Exatamente, Renato. Eu acho que o grande diferencial, você que está interessado, que é professor, está interessado em trabalhar com essa modalidade, a gente tem a opção de trabalhar em clube, escola, colégio, condomínio, trabalho no mar, um trabalho que você pode fazer um trabalho funcional fora da piscina também, que tem essa vertente, vamos dizer assim, e logicamente um trabalho personalizado, né? Então, hoje eu faço isso, acho que é um grande diferencial do César, porque às vezes eu vou num condomínio dar uma aula de surf, eu chego lá com minhas 3, 4 pranchas, entrando pelo condomínio, todo mundo fica querendo saber o que que é aquilo. Então, você que é professor pode dar esse primeiro passo, logicamente, fazendo esses cursos aqui comigo, mas logicamente o ideal seria que você surfasse também. Porque é uma atividade diferente, uma atividade desafiante e vai trazer um benefício para você em vivenciar uma outra modalidade. Então, o campo de trabalho ele é muito grande, seja para um professor, seja para uma academia que está interessada em ter o surf ali. Então, a gente faz esse trabalho de capacitação e treinamento para os professores também. A gente consegue levar esse serviço, ele é muito legal. E acaba sendo um diferencial seu, né? Hoje tem muito poucas pessoas fazendo isso, né? Quando eu digo poucas pessoas, um trabalho sério, um trabalho organizado, onde tem uma metodologia de surf, então isso é um grande diferencial. O professor ele ser formado em educação física, né? Isso acho que é super importante, onde traz credibilidade, traz responsabilidade, você fazer um trabalho consciente, um trabalho sério, e logicamente esse vai ser um diferencial, porque a tendência do mercado é só crescer. E em termos de metodologia, parece simples você montar uma metodologia do surf, mas você tem que adaptar conteúdo da natação
com o conteúdo do surf, com a base do surf, sem perder o objetivo de nenhuma das duas. Porque ou fica muito pro lado do surf, ou muito pro lado da natação. Como você conseguiu unir as duas sem perder a qualidade? Bom, Renato, eu trabalhei durante 15 anos num método de ensino de natação e isso me trouxe uma expertise muito grande. E eu estruturar esse método de ensino do surf com valências ou capacidades ou habilidades em comum, tanto da natação quanto do surf. Então, eu começo ali desde um trabalho de habilidades básicas, habilidades fundamentais, habilidades rudimentares, habilidades específicas. Eu estruturo isso dentro de um programa e, logicamente, eu tenho um objetivo a ser trabalhado ali durante o meu dia de aula. Então, acho que a grande questão ali é eu ter um objetivo a ser desenvolvido dentro daquela aula, dentro daquele mês, e, logicamente, eu vou trabalhando isso em complexidades diferentes, né? Então, esse método que eu escrevi faz aí 2 anos, está no meu livro, que é o Vivências e Práticas Aquáticas, onde eu tenho ali mais ou menos explicado de que maneira eu estruturar isso, trabalhar de uma maneira que eu consiga organizar e desenvolver esse trabalho, Renato. E cada empresa que está aqui nessa tela, quando ela abre, ou mesmo a natação criativa, todo mundo pensa em deixar um legado, ter uma missão, uma visão, um valor. Qual é o legado que o Surfando nas Ondas quer deixar aí para a comunidade? Eu acho que o legado, a grande questão aqui, Renato, é a gente vivenciar alguma coisa diferente, né? É muito importante que a gente saiba quais são os nossos valores que a gente leva para a nossa vida. Acho que essa é a grande questão. Por que que eu estou fazendo aquilo? O que que eu busco em relação àquilo? E nesse primeiro momento, vivenciar alguma coisa diferente. Eu acho que isso é a grande questão. A gente vivenciar, estamos vivendo aí um grande crescimento aqui no caso do surf, né? Que eu acho que o grande legado é esse, a gente vivenciar experiências diferentes, estar em contato com a natureza, estar em contato com o mar. E se eu fosse dizer alguma coisa nesse sentido, seria uma questão de autoconhecimento, né? Eu olhar para o César, o professor, olhar para o próprio professor, ver o que que ele busca, o que que ele pensa em termos de desenvolvimento emocional, desenvolvimento de pessoa, desenvolvimento enquanto pessoa mesmo, no dia a dia, e eu acho que essa é a grande questão, né? Você se autodescobrir, né? Descobrir novamente. A gente está o tempo inteiro vivenciando, e eu acho que é um pouquinho disso. A gente ter essas experiências, fazer com que isso nos tragam novos desafios e vivencie de uma maneira melhor. E tanto o surf quanto o skate, depois que ele foi introduzido como esporte olímpico, a gente percebeu a prática maior aqui no Brasil, principalmente depois das conquistas. Como você enxerga esse mercado para daqui a alguns anos? É um mercado em expansão, não é? Como você enxerga? Bom, essa questão do surf, do skate e outras modalidades de aventuras vem crescendo muito, demasiadamente. A gente vê aí nos últimos 10 anos tivemos 5 campeões mundiais de surf, campeões mundiais de skate, e esse é um mercado que tem crescido muito. A gente falou aqui de uma parte, né, que é o trabalho do profissional de educação física explorando isso, né, nesse processo de ensino e aprendizagem dessas modalidades, mas é o mercado de surfwear, de skatewear que cresce muito também em termos de patrocínio, né? Hoje o mercado movimenta muito essa questão financeira. Você pode ver essas piscinas artificiais de onda, tem todos os surfistas como sócios e investem grande em relação a isso. Por quê? Porque isso traz um benefício social, um benefício financeiro. Nada A gente consegue perceber que essas modalidades elas viraram modalidades olímpicas exatamente por causa disso. Então você vê lá um atleta olímpico utilizando uma determinada marca, essa criança ou esse pai dessa criança vai lá adquirir a mesma marca desse surfista porque ele está usando aquela marca, né? Nas pranchas hoje, esses surfistas são patrocinados por grandes marcas, marcas de relógio, marcas além de surfwear, marcas de carro e coisas nesse sentido. Então é um mercado que está em grande expansão, né? Eu vejo uma ótima oportunidade da gente, enquanto profissional, explorar esse mercado ali nas questões do ensino do surf, mas é um mercado que vem crescendo e a tendência é crescer mais, né? Visto com as piscinas de onda. Como eu falei aí, nós temos 3 em São Paulo e virão no mínimo mais umas 10 aí no Brasil inteiro, e logicamente tornando o surf muito mais democrático, mesmo que você não esteja é, aqui no litoral brasileiro, você vai ter a oportunidade de vivenciar o surf em Brasília, por exemplo, né? Eu tenho uma prima que tem
ela trabalha com turismo hoje, ela mora em Alto Paraíso. Para quem não conhece, fica aí a questão de vocês conhecerem Alto Paraíso. Então ela faz vivências lá na cidade dela com cachoeira, então ela vai ensinar inglês, a fazer trilha, e a gente, na época de pandemia, colocou um projeto de trabalhar o surf nas cachoeiras, acabou não dando certo por uma série de motivos ali em função da pandemia, mas é uma experiência que você pode vivenciar, vem aprender a surfar na cachoeira, né? Então alguma coisa diferente em relação a isso. Então o mercado, ele vai movimentando, como eu falei anteriormente, é um ecossistema, que eu tenho o surf e posso agregar outros serviços de outras modalidades dentro dessa experiência no dia a dia. Como você falou, tá surgindo empresas aí essas piscinas de ondas, interior de São Paulo, mesmo aqui na capital, umas 3 ou 4 empresas abrindo, e é um mercado para o profissional de educação física, porque até o profissional de surf se especializar nessa área gerencial, a gente já está um passo na frente, está fazendo há anos. Eu tenho a Tassiana Hirota, que é professora de natação, que ficou muito tempo gerenciando uma piscina, não uma piscina, né, um complexo aquático de ondas naturais, como gestora aquática daquele ambiente. Então, mais uma área para o profissional de educação física. Exato, Renato. Acho que a grande questão é essa, a gente procurar explorar esse ambiente para que a gente consiga trazer experiências diferentes para todo o nosso público infantil, adulto, enfim, independente da idade. E fica aí o meu convite para que você conheça um pouquinho mais, tem os meus canais lá, né, o Surfando nas Águas da Natação. A gente vai deixar aqui depois os vídeos, os contatos para vocês. Você que está interessado em conhecer um pouquinho disso, pode me chamar ali no direct, fazer uma aula experimental, seja você um professor, seja um aluno. A gente tem esse contato, acho que uma coisa legal de uma experiência, é um primeiro passo. Você que nunca surfou, né, você com certeza ali depois de fazer uma aula comigo, vai se interessar, vai mudar a sua vida, né? Eu acho que esse é o grande legado, né? A gente busca em termos de saudade, qualidade de vida, e o surf ele proporciona isso para o nosso aluno, seja na piscina, seja depois ali no mar, quando ele vai fazer essa primeira vivência. E para a gente finalizar, Sérgio, você já deixou suas redes sociais, mas quais são os projetos? Você já começou um pouquinho, são cursos para professores, para alunos? O que você tem de projeto aí na sua manga? Eu tenho algumas coisas já engatilhadas, né? Então eu tenho, como eu falei, esse projeto lá na academia, aqui na Sumaré Esportes, um trabalho onde eu faço tanto durante a semana quanto o final de semana. Então eu tenho um trabalho que são alguns programas, né? Tem esses primeiros 10, aprenda a surfar em 10 sessões ou em 10 aulas, é um trabalho que eu faço ali. Eu tenho um trabalho de condicionamento físico para surfistas, pessoas que já saibam surfar. Ah, César, mas eu já sei surfar, como é que eu entro nesse programa? A gente faz um trabalho de condicionamento físico, trabalhando força, resistência, agilidade, um trabalho de condicionamento que é feito nisso também. E para aquele que nunca aprendeu a surfar, tem medo em relação a isso, a gente consegue fazer um trabalho personalizado para isso também. Então eu tenho esse projeto lá na academia, mas eu tenho esse projeto de trazer também para os condomínios, né? Tem os vídeos lá que vocês já viram, levar esse programa para condomínio, seja um trabalho personalizado, seja um trabalho em grupo, dá para fazer também. Um trabalho de workshop para professores, eu já fiz algumas academias que já fizeram reuniões de final de ano ou coisas nesse sentido e queriam finalizar essa reunião com uma atividade diferente. Então, assim, a gente faz essa vivência também e a gente tem alguns trabalhos também, que nem agora no mês de março, a gente vai fazer um trabalho específico que é um trabalho do mês da mulher. Então, a gente está desenvolvendo ali um grupo de 15 a 20 mulheres para fazer essa vivência no mar. Então, são coisas pontuais que a gente faz em relação a isso. Então, se vocês ficarem interessados, querem conhecer um pouquinho mais, tem aqui a Natação Criativa que está me ajudando nessa questão da divulgação, mas tem ali os meus canais que vão ficar com vocês, que é o Surfando nas Águas da Natação, e aí tem o meu pessoal que é o C. Gerusevicius. O Renato não falou meu sobrenome ali, mas é o Gerusevicius que está aqui para trazer um pouquinho de alegria, diversão, alguma coisa diferente para vocês aí do mundo da natação criativa, Renato. Então, espero que você tenha gostado dessa entrevista. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu, mas não compartilha só o link. Põe aquela mensagem, vi essa entrevista, pensei em você, acho que tem tudo a ver, dá para você começar a estudar, se especializar nesse assunto, ou para um amigo que quer virar surfista,
manda essa mensagem para ele. E se você ainda não segue o nosso canal, segue, ativa a notificação. 60% de quem segue o nosso canal ainda não ativou a notificação. E agradecer os nossos parceiros, a FLOT, materiais de natação, 400 materiais no catálogo, tudo com ISO 9001 e com polo dentro da USP, que estuda cada material que chega na borda da sua piscina. Plataforma Educar, com diversos cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tudo com certificado. A Sobrasa, que tem um projeto Surf Salva, interessante você entrar em sobrasa.org e pesquisar sobre esse projeto. O aplicativo da SwimTrack que monitora a evolução do seu aluno, faça avaliação aeróbica, anaeróbica, envie gráfico para esses alunos, faça chamada. Se você tem a sua metodologia, você consegue introduzir as suas avaliações dentro desse aplicativo. E a Horizon, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação com preço super acessível. Ou se você quer também apoiar esse projeto por apenas R$ 7,99, você pode entrar tanto no Instagram quanto no YouTube e virar assinante e receber conteúdos exclusivos da Natação Criativa, apoiando a partir de R$ 7,99 e recebendo conteúdos inéditos para você aí do outro lado e apoiando esse e outros projetos da Natação Criativa. Então, agradecer muito ao César mais uma vez, mais uma presença. No final, vou deixar o card da entrevista anterior que a gente fez lá em 2023, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse projeto, mas acesse as redes sociais dele e vai fazer curso, vai fazer aula de surf, vale muito a pena. Então, muito obrigado para você que ficou até o final e até a próxima entrevista.